Dragão Autêntico com Dragão 8 e Dragão 27 para a antevisão do Estoril Futebol Clube do Porto, jogo da 19ª jornada da Liga NOS. É um jogo tradicionalmente complicado para o Porto. Para termos ideia, aqui uma pequena estatística, desde 2012, nas últimas 4 deslocações ao terreno do Estoril, desde que eles subiram de divisão desta última vez, o Porto venceu 2 jogos e empatou outros 2. E se recuarmos ainda mais, desde sempre, o histórico de todos os confrontos do Estoril-Porto na Liga, atenção, o Porto perdeu 8 vezes, empatou 7 e venceu 9. Portanto, daqui se vê que é praticamente tão provável vencer sempre como não vencer. Há muito equilíbrio. Portanto, e o ano passado, pegando aqui no jogo mais recente, o Porto até venceu por 3-1, num jogo que iniciou logo a perder. Mas depois também podemos ver que a primeira volta deste ano o Porto também vence por 1-0, apesar de já ser em casa, mas também foi um excelente jogo do Porto, mas o Porto teve muitas dificuldades a marcar, como se devem recordar, onde só marcou no final pelo André Silva um gol de cabeça. Fantástico. Mas aqui o terreno dispensa apresentações, já todos sabemos as dificuldades que este terreno apresenta, e acho que este é o principal motivo de alerta para este jogo. E também o facto do Porto fora no campeonato ter apenas 3 vitórias, que é manifestamente pouco, é medíocre, até insuficiente. Em metade do campeonato. Eu destaco, vamos relembrar estes jogos: Tondela-Porto, Setúbal-Porto, Belenenses-Porto e Passos Ferreira-Porto. Estes jogos têm todos em comum o facto de terem terminado 0-0. Isto começa a ser aqui um espelho do que é um bocadinho o Porto fora, e este é precisamente um tipo de jogo com as características destes jogos que eu acabei de referir. O tipo de terreno, o tipo de adversário. E se o Porto quer realmente ser campeão, vai ter de fazer muito melhor nesta segunda volta fora de casa. Este é o primeiro jogo da segunda volta fora de casa e tem de começar desde já a vencer para continuar forte, continuar a pressionar o Benfica e dar uma resposta que a segunda volta vai ser ainda melhor, mais forte e mais competente. Dragão 8, uma equipa para ser grande tem que ser forte fora do seu reduto, da sua fortaleza, como usa muito a expressão o Nuno. Exato. E se o povo do Norte se ficasse pela sua muralha, não havia Portugal. Nem novos mundos tinham sido descobertos, não é? A epopeia não se tinha dado. E se Pedroto e Pinto da Costa não tivessem exorcizado o medo da travessia da ponte, ainda continuávamos um clube de bairro. Definitivamente o Futebol Clube do Porto, tem que ser ousado e corajoso, senão não é Porto. E tem que jogar com o mesmo querer, a mesma tranquilidade, a mesma confiança dentro e fora de casa. Há razões, e há muito boas razões para o Porto ser Porto, pelo apoio que este ano está a ter indiscutivelmente da sua massa adepta. Sim, até fora de casa. Até fora de casa. Muitas vezes o Porto joga fora e parece que está a jogar em casa e parece que se esquece disso ou que não se dá conta disso. Pela equipa também que se está a forjar, porque vê-se que está ali uma espinha dorsal de jogadores a Porto, de jogadores também muitos deles da casa, portanto que sentem o clube, portanto pela qualidade do plantel, que vamos ter também o contributo de mais um valor, que eu acho que um jogador que também pode ser um jogador a Porto, o Soares, pela sua garra, pela sua fibra. Eu também ia falar disso, mas já que falas, já agora uma pequena análise que eu acho que, apesar de sinceramente não ser o que eu estava à espera, eu esperava um outro tipo de avançado, com mais créditos de goleador, mas este Soares parece ser, sem dúvida, um jogador de raça. Faz-me lembrar um pouco o Derlei do Porto. Sim. Creio que é esse tipo de jogador e creio que pode realmente acrescentar valor se adaptar bem a um clube grande, que há sempre essa transição que muitas vezes não é fácil, não é? Portanto, o Porto tem a melhor equipa. Tem também, o Porto tem que jogar, tem a melhor equipa com o Estoril, isso é inquestionável, mas tem que jogar com a melhor equipa, com a equipa que de facto está a jogar melhor, está mais capaz neste momento. Tem que levar também os melhores suplentes para o banco. Tem que ser praticar um futebol de muita entreajuda, de grande mobilidade, de grande criatividade. Mas, Nuno, não te esqueças disto.
é importante que haja consistência no nosso futebol. E tu às vezes vincas muito este aspecto da questão da segurança defensiva, que é indiscutivelmente importante. Mas consistência não é antónimo de criatividade, nem é sinónimo de jogo feio, de fialdade. Não. Nem defensiva. A consistência também se vê ofensivamente Também se e vê no processo ofensivamente. ofensivo. E portanto, o Porto também não tem que se desinibir a jogar. Tem que jogar com criatividade, tem que jogar um jogo bonito, tem que jogar um jogo de posse, um jogo de passe, um jogo de desmarcações, um jogo de mobilidade. Portanto, deixa que esse jogo se faça pelos jogadores que têm qualidade para o fazer. E, portanto, é importante também a aposta na equipa certa, não é? Sim, eu acho que o Porto tem de ser um Porto forte, que deixe sobretudo a pele em campo e não tenha momentos de sono e desplicência como tem tido, porque nem é campo nem jogo para ter esse tipo de atitude, porque senão vai ser lá penalizado uma vez mais. Este Estoril até nem está a fazer das suas melhores temporadas. O Estoril está em 16º lugar, 3 pontos apenas acima da linha d'água, é portanto o antepenúltimo classificado da tabela e conta apenas com 4 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. São derrotas que nos últimos jogos têm sido sempre pela margem mínima. A equipa tenta dar uma resposta, já mudou o treinador também. Mas o Porto tem de saber explorar esta crise do Estoril. Não vai poder ser bonzinho, nem dar uma palmadinha nas costas, nem ajudar o Estoril a sair desta crise. O Estoril que tem a paciência, que tem que esperar, porque o Porto tem que dar uma resposta forte e cabal neste jogo, obtendo mais 3 pontos. E tem que definitivamente fazer a tal trajetória de vitórias consecutivas. Só isso. Sim, eu acho que não vale a pena pensar nisso, sinceramente. Eu acho que o Porto tem de abordar como vamos ver jogo a jogo, vamos pensar jogo a jogo. E eu neste jogo também destaco aqui o regresso do Brahim e da Can, que é mais uma opção. Depois, eu acho que sinceramente o Nuno Espírito Santo, tu referes que ele deve escolher os melhores intérpretes, os melhores jogadores. Eu acho que ele vai manter o 11 dos últimos 2 jogos, na minha opinião. Há a dúvida do Danilo, que estava tocado, eu creio que já estará recuperado. Mas se ele também não jogar eventualmente. Já agora saudemos a renovação do contrato do Danilo. Sim, sem dúvida. Se há jogador que merece melhor contrato, melhores condições, é ele. E este ano, então, sem sombra de dúvida. Mas se ele eventualmente não poderá jogar, não sei quem é que jogará, até porque o Rubén Neves continua lesionado. O Lyon deve manter-se, também não sei se o Maxi já estará a 100%. Eu creio que hoje o Nuno, na antevisão a este jogo, confirmou que o Maxi é a opção. Mas, na minha opinião, fazendo aqui a análise ao 11, o Brahim, se estivesse bem, entrava de caras para o lugar do Diogo Jota, na minha opinião. Eu bato novamente na tecla que acho que o Diogo Jota está ali um bocadinho a mais. E o Herrera, também não quero estar a insistir nisto, sairia para entrar o André. Eu tenho que ser coerente e tenho que manifestar sempre a minha opinião. Mas aí também era trair um bocadinho até o sistema preferido do Nuno, não é? Era na mesma manter um pouco o 4-3-3, mas sim. Aquele híbrido sistemas com o Brahim e sem o Diogo Jota já não conseguirá. Vamos ver como é que toda esta equação agora se resolve, não é? Até mesmo com a chegada de Soares, embora o Soares pelos vistos até nem possa jogar neste jogo. E tem sempre o Kelvin, houve aqui uma série de reforços. Exatamente. Vamos ver o que é que o Porto faz. Eu acho que há alguns sinais de facto que o que está a nascer é bastante, pode ser duradouro, não é? Portanto, não desperdicemos o que de tão valioso se começa a ver, a vislumbrar. Não desperdicemos uma vez mais. Uma vez mais, não é? Eu acho que sobretudo o clima, o ambiente que está a gerar-se naquela equipa, acho que tudo isso deve ser potenciado ao máximo. Sim, deve ser potenciado ao máximo, mas é o que eu digo. A desplicência e não deixar tudo em campo é que é proibido e é isso que tem acontecido muitas vezes, sobretudo nestes jogos fora, e este é o máximo alerta que nós deixamos aqui para que o Porto entre ligado à corrente do princípio ao fim. Está assim feita esta antevisão, então obrigado por estarem connosco, não se esqueçam de subscrever o canal, façam gosto, vejam-nos também no Facebook e estaremos de volta com a análise deste jogo, que esperemos que seja uma vitória e que o Porto comece bem esta segunda volta fora de casa. Até lá. Até lá, foi um gosto.